aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Gente, os últimos acontecimentos colocaram o Brasil na posição mais importante do mundo no dia de hoje, quando se diz a combate do comunismo. Isso não é brincadeira. Essa visita do Pompeu, juntamente com o Ernesto lá na fronteira da Venezuela, é muito maior do que a gente vem comentando. A gente falou por 2 dias, já mostrando toda a reação do pessoal da esquerda, mas, galera, tem muita coisa envolvendo isso daí. Conversei com algumas pessoas, vou falar isso daqui, já é o primeiro assunto, e já adianto, vi uma entrevista na CNN, um cara aí que tem um nome assim meio árabe, lá do Oriente, que eu falei, cara, estranho esse cara aqui, fui atrás dele, vi outros posicionamentos dele, já trabalhou inclusive no governo Temer, e nos levou até outras informações que junta tudo num balaio de gato, a gente bateu no liquidificador e vê, olha só, todo mundo que tá junto, né? Já não bastasse FHC, ex-chanceleres, Rodrigo Maia, senadores, inclusive no dia de ontem tivemos movimentações no Senado contra o Ernesto, contra possíveis embaixadores que o Ernesto está para votar, e aí logo a primeira notícia, a gente já vai começar falando disso, então tem muita coisa. A gente ainda vai falar da questão da pele das fake news, tem novidades, o Orlando Silva aí do Partido Comunista do Brasil, querendo inventar umas coisas assim que só Jesus na causa, vou mostrar para vocês, e ainda querem aprovar essa lei até o final do ano. Temos também coisas relacionadas a isso, o Alexandre de Moraes, um deputado aí do Novo, pediu o impeachment dele, não deve ir para frente, mas a gente vai comentar sobre isso. Tem coisinha aí do Renan Calheiros, foi delatado 3,8 bilhões, pelo menos é o que um cara disse aí que tinha entregado na mão dele. A gente vai comentar por isso, por alto. Tem a questão do Flávio Bolsonaro, tem a questão ainda, umas coisinhas relacionadas à mídia, algumas coisas da Damares, eleição, São Paulo, tem um negócio assim de vacinas também, tem muita coisa. E eu já vou começar por aqui, logo o assunto mais importante. Se você não tiver tempo, vê pelo menos esse início do vídeo. E olha só, saiu uma matéria ontem, aqui do Lauro Jardim, que começa a ver o que é que o pessoal tá tentando fazer. Ele escreve assim, ó, chanceler incendeia Congresso às vésperas de votação de embaixadores. E a Sarita diz, olha só, incendiar o Congresso é igual acompanhar o secretário de Estado da maior nação democrática do mundo em sua visita a um programa que acolhe vítimas de uma ditadura narcoterrorista. Gente, pessoas que se refugiaram no Brasil, Roraima, o cara foi lá para ver como é que as coisas acontecem. Agora é o seguinte, também a gente não vai ser inocente aqui, né? O Pompeu, a gente sabe que também não é só uma visitinha besta. Além do Brasil, ele deu um rolezinho na América Latina. E nos outros países, cara, ele tava inclusive com presidentes. A posição que o Pompeu exerce, tipo, no Brasil, seria meio que um mix de ministro da Casa Civil, junto com Ernesto, talvez até um pouco de ministro da Justiça. É aquele cara, o cavaleiro, sabe? Quem já viu o Rei Arthur, é como se fosse um Lancelot. O cara tá lá e fala assim, ó, é o cara lá que vai lá e resolve por mim. É o cara que vai dar as notícias ruins que você, ó, cara, fala lá pro meu amigo quando vou ter que me emprestar dinheiro a ele, fala aí, vire meu mensageiro. É o cara que vai e tem poder de resolver algumas coisas. Então, ele não viaja de qualquer jeito, ele não viaja sem a supervisão, sem a liberação de Trump, ele não age sozinho, está diretamente ligado. E também para entrar no Brasil, ele não vem de qualquer forma. Ele pode não ter se encontrado com o Bolsonaro, mas também convenhamos, né? Rolou aquela conversa que a parada aí é muito grande, vou mostrar para vocês, inclusive coisas que vem acontecendo nos últimos anos, e olha como as coisas vêm se encaixando. Então, diante disso, a gente está vendo um governo brasileiro que rompeu totalmente com o rumo que o Brasil levava nos últimos governos, isso na questão internacional. Você vê, durante o governo Dilma, era uma aproximação com os países relacionados ao Foro de São Paulo, partidos assim meio, países não tão democráticos, vocês estão entendendo, né? E o governo mudou, falou, não galera, não é mais o entendimento do governo Bolsonaro, a gente vai se aliar aos Estados Unidos, países como Israel, e países mais democratas, não vamos fazer comércio com o Foro de São Paulo. Acabou isso daí. E aí agora, o Ernesto, ele tava para indicar, ainda tá para indicar mais de 30 embaixadores, e o pessoal já tá meio assim, ó, pô, isso é meio complicado. São pessoas que o Bolsonaro tá colocando que tem um certo poder, uma influência, faz um trabalho assim de diplomacia entre líderes, vai agitando o Brasil, então tem muita gente já insatisfeita com isso. E juntamente a questão da Venezuela que a gente já falou. E aí, olha só, me bati por essa entrevista e falei, cara, isso aqui tá meio estranho. Quando eu vi o nome desse rapaz, eu falei, cara, tem algo muito estranho aqui. Vai pra CNN a entrevista. Quem trouxe a matéria, não vou mostrar o vídeo dele, mas a matéria se chama, manchete, né? Governo tem cometido erros estruturais, diz cientista político. Aqui você já vê, né? De cientista político, que é para dar assim aquela ideia, não, é uma pessoa, sabe, iluminada, que traz a verdade. Então acreditem nele, porque ele não é qualquer pessoa, é um cientista político.
Aí você vê a submanchete que dizia que a visita do secretário de Estado americano, Pompeo, à Operação Acolhida, que recebe imigrantes, pode ser considerada ilegal. Segundo quem? O Hussein, não sei como se fala, Calote. Vou falar o HK, vamos chamar ele de HK, pra ficar mais fácil. Aí você vai lá, abre a matéria e diz, em entrevista para a CNN, na segunda-feira, ele disse que os atores que operam a política externa brasileira atualmente servem a uma plataforma eleitoral específica nas eleições dos Estados Unidos. O Brasil, ao apoiar esta ação em benefício a Trump, desrespeita o processo eleitoral americano. Então vejam só, já tem duas coisas. E é o que eu falo para vocês que o Brasil se coloca como cenário contra o comunismo. Em primeiro lugar, a gente está dando aí um tapa contra o Foro de São Paulo e está desarticulando o centro das operações que hoje é a Venezuela. Segundo lugar, isso daí, querendo ou não, realmente pode aí fortalecer a eleição de Donald Trump, que está completamente aliado com o governo brasileiro, é um governo de direita, enquanto lá a extrema esquerda está sonhando com a vaguinha na presidência. Então realmente vai melar com os planos de todo mundo. E vocês sabem que tem aí basicamente assim um conflito, para não usar outra palavra, entre aquele país lá na Ásia que o Dória tanto gosta, contra os Estados Unidos. Então, se Trump vence de novo, não vai dar bom para esse pessoal. Não vai dar bom mesmo. Inclusive, quem está na Bolsa de Valores, tem uns assuntos aí que o pessoal fala, de questão de títulos que os chineses compraram, e que talvez Trump fale, cara, vocês deram muito prejuízo aí nesse período de pandemia, é assim que a gente vai pegar esse dinheiro, vai confiscar e vai ser, tipo assim, uma multinha para você. Então tem muita coisa acontecendo. Só que aí eu falei esse cara, eu falei, rapaz, Hussein, esse nome não é tão comum, cara. Deixa eu pesquisar mais algumas coisas desse cara, né? Aí eu achei que ele, olhem só, ele é um pesquisador, é um estudioso, é um acadêmico ligado aonde? Harvard. Uma coisa que eu já falei para vocês. Todos os intelectuais da esquerda brasileira já passaram por Harvard em algum momento, ainda que não estão lá. Todos, sem exceção. Do Barroso, Tabata Amaral, Fernando Henrique Cardoso, temos aqui o HK, vamos falar HK, o nome dele fica mais bonitinho. Todo mundo lá, né? E aí eu fui ver, olha só, ele já participou inclusive da questão do projeto no Irã. Cara, a impressão minha foi um dos países que mais tiveram assim conflitos complicadíssimos com os americanos. Esse cara é o que está criticando essa aliança brasileira. E você vê que ele se auto-intitula um colunista sênior na parte de política internacional. Sabe onde? No jornal diário mais influente do Brasil. Aí você pergunta qual é? O Terça Livre, Conexão em Política, Renova Mídia? Qual é? Não, Folha de São Paulo. Cara, me desculpa, mas até o antagonista tem mais influência do que o Folha de São Paulo. Você vê, olha, da Folha de São Paulo. E tem várias e várias coisas aqui, já participou do governo Temer, várias honrarias dadas pela ONU. É beleza, né? Aí eu fui olhar mais coisas. O antagonista tinha uma matéria sobre ele, falava o estrategista de Temer na equipe Bolsonaro. E aí falava lá que o atual secretário estratégico do governo Temer, o HK, também participou do encontro entre o general Mourão e Paulo Guedes ocorrido no sábado, segundo a de Assad, eletido como um dos melhores quadros do governo Temer pela equipe de Bolsonaro, que defende que ele seja incorporado à equipe se o candidato do PSL for eleito. Isso aqui foi em setembro. Essa matéria aqui eu achei meio estranha, porque dia 3 de janeiro ele foi exonerado. Tipo assim, se existiu alguém que defendia que ele permanecesse na equipe, quem foi, né? Interessante. Mas vamos continuar. Aí você vê aqui, olha, 2017. Já tava lá ele, o HK, né, sendo entrevistado no Brasil, e falava que em fevereiro de 2017 ele tinha assumido essa secretaria especial, assim, de assuntos estratégicos da presidência da República. Era o Felipe Martins do governo Temer. Na entrevista ele aponta os eixos para que o Brasil possa se lançar ao futuro para competir no mundo globalizado. E ela fala, também lamenta o crescimento da fobia lá da religião pessoal no país e fala como se sentiu vítima de preconceito. E olha só, nesta entrevista, ele ainda fala das relações do Brasil com a Venezuela. Sempre o Brasil se dispôs a ajudar o povo venezuelano. Esta é uma das marcas tradicionais do Brasil de ser solidário com seus vizinhos. Vejam só, né? Um passador de pano para a Venezuela de pelo menos alguns anos. Aí você vê, tem mais fotinha dele aqui, ó. Ministro Ronaldo Fonseca e secretário HK debatem projetos estratégicos. Mas beleza, isso é coisa antiga. Fui lá tentar procurar algumas coisas recentes dele para ver quais são as ideias dele, que setores ele vem recomendando.
Você vê que não é um cara qualquer. É um cara que tem trânsito aí com o pessoal, os grandes acadêmicos, intelectuais da esquerda. É um cara que tinha trânsito político. Era o Felipe Martins do governo Temer. E ele fez uma matéria recente, dia 15, que saiu no Estadão, na verdade, dia 14. Olha que ele marcou aqui, ó, só dos nomes mais conhecidos. Patrícia Campos Melo, Vera Magalhães. Tem Marcelo Lins, Guga Chakra, Roberto Simon, Carlos Góes, não sei quem é esse daqui, G. Casarois, não sei quem é. Você vê um cara que também parece que é uns conhecidos na mídia. E eu pergunto, será que ele marca essa gente para mostrar meio que qual é a narrativa dos setores que ele vem defendendo? E a matéria se chama Análise, uma diplomacia coadjuvante. Tá aí falando muito mal da democracia brasileira e vamos ver, né, qual é a ideia do cara que a CNN chamou para ver o que é que esse pessoal da esquerda brasileira vem pensando do governo Bolsonaro. E ele diz, no campo da política externa, o Brasil tornou-se refém da opção que construiu para si, a dependência do governo Trump e sua incerta reeleição. O país carece de estratégia que enxergue além da subserviência ao atual inclínio da Casa Branca. Mais uma vez aquela história, né, que o Brasil virou o cachorrinho dos americanos. Aquela conversa chata, né? Concessão atrás de concessão, o país vai aniquilando sua capacidade negociadora e a própria importância na cena internacional. Gente, diante dos acordos com o Mercosul, sabe, o destaque no trato nas questões do Mercosul, o reconhecimento dos países assim dos tigres asiáticos, Japão, Coreia, Taiwan, diante, não sei, de tudo que vem acontecendo, será que realmente o Brasil vem perdendo a importância internacional? Será? A gente vai ver aqui logo menos também. E olha só, a política ambiental brasileira é um desastre rotundo. Já tem que criticar a questão ambiental, que é a bola da vez, né? Todo mundo falando da Amazônia. De baluarte em temas como a proteção da biodiversidade e promoção do desenvolvimento sustentável, o país se autoimpôs ostracismo na arena internacional. Para muito, tornou-se pária, a relação com a Europa é gélida, ou melhor dizendo, inexistente. Era mesmo. E aí diz, ó, que reconstruir a imagem internacional que o Brasil tem, por tantos gargalos que por hora é melhor deixar de lado que está para não piorar. Em matéria de direitos humanos, já não contrariamos os mais horrendos regimes autoritários. Olha só, tá falando que o governo brasileiro não contraria, já está na mesma linha de países autoritários. Nas votações do Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, nos colocamos com frequência ao lado de países que nem remotamente prezam pela liberdade e pela democracia. Mote repetido à exaustão pelo chanceler bolsolavista. Olha só, falou bolsolavista, amigo. Não dá certo. Olha só, a narrativazinha da mídia. Aquela questão. Quando fala bolsolavismo, eles estão querendo falar dos apoiadores de Bolsonaro e do conservadorismo. É bater nos dois coisas, tanto na parte bolsonarista quanto na parte mais conservadora. Aí ele continua, olha as críticas que ele tem a fazer. O trato do Brasil com a China, caminhamos firmemente para colapsar a relação que representa cerca de 30% de todo o nosso fluxo comercial. Está reclamando que não estamos vendendo o suficiente, não estamos falando acordo suficiente com esse pessoal. Olha só o governo Bolsonaro. Mais do que a soma de nosso comércio com Estados Unidos e Europa juntos. O Brasil decidiu entrar em espécie de guerra cultural com os comunistas chineses. Olha só, sem nenhum motivo, né? Não esquece, não tem nenhum motivo. Que alimentam com cifras robustas o capitalismo brasileiro. Ou seja, tudo é dinheiro, né? Esquece o resto, esquece liberdade, esquece tudo. O negócio é dinheiro. Nada mais paradoxal. Será mesmo? No embate com a China, Brasília busca mais uma vez macaquear Washington. No entanto, Estados Unidos são apenas a maior potência do mundo e têm interesses nacionais em questões e recursos de poder para tanto. Com a determinação do governo brasileiro, a América Latina é cada vez mais América e menos Latina. Será mesmo? O Brasil fulminou o artigo 4 da Constituição de 88. E aqui vocês viram ontem. A gente falou no vídeo de ontem que Fernando Henrique Cardoso e outros 5 chanceleres escreveram uma nota falando como Ernesto Araújo atacou o artigo 4 da Constituição. Aí ele vem aqui, ó, em especial parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. A conduta brasileira diante da eleição à presidência do BID cobrará seu preço. E, gente, peraí. Ele já tá falando agora que isso daí foi porque o Abraham pegou um lugar no BID
Tá meio confuso isso daqui. Agora o seguinte, mais uma vez, repito, o que é que tem a ver a vinda do Pompeu para visitar, sei lá, pessoas refugiadas, sabe? Pessoas que migraram, situação bem complicada. Ele foi ver um projeto, o que é que isso tem de mais? O que é que isso tem de mais? Mas já tá falando que isso daí é uma clara afronta à união da América Latina. Complicadíssimo, né? Complicadíssimo. E aí foi o mesmo cara que fez. Aí eu fui olhar onde esse rapaz também tava. Eu fui ver que ele tava aqui ó, no Cebril Online. Dia 22 agora, ele vai estar num grande debate ou aula, não sei como é que se fala, um debate online. Olha só, China e América do Sul, interesses, tensões e oportunidades. Quais serão os reflexos políticos e econômicos? Como fica a questão do 5G? Olha só, meus amigos, olha só como são as coisas. Será que isso daí tem algo grande acontecendo? Será que tem algo grande acontecendo? E aí você vê, ó, o mesmo Cebril, que é o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, na mesma postagem diz assim, ó, o American Way of Life, modo de vida americano, pauta nossa sociedade há quase um século. Mas você já pensou como seria ter uma vitória ou uma vida menos ocidental e mais oriental? As tensões entre América e China aumentam cada vez mais, e a América do Sul é um território de disputa e de influência. Olha só, dando as costas, e olha só com quem está se aproximando, América do Sul, né? É realmente assim um plano de aproximação do Foro de São Paulo. E é o cara aí que a esquerda deu aquela abraçada. Aí você vê outras coisas que foram acontecendo. Vem André Assad, olha só. Para aprovar embaixadores, senadores querem ouvir Araújo sobre visita de Pompeu a Roraima. Os senadores agora convocaram o Ernesto Araújo para prestar esclarecimentos, porque vai ter aí a questão dos embaixadores. A Renata disse, ó, eu não falei, eles tentarão usar esse caso para interferir no executivo. Agora eu pergunto, a AGU irá tomar alguma providência? Falou várias coisas. Aí, na verdade, antes dela colocar isso daí e falar que eu te avisei, a Renata tinha trazido uma matéria mais cedo, era para eu ter colocado isso aqui primeiro e fazia mais sentido. Olha só, Senado Federal. A Comissão de Relações Exteriores discute agora o requerimento para adiar as sabatinas de autoridades previstas para hoje. O pedido foi protocolado pelo senador Teomário Mota. O pessoal quer atrapalhar as indicações do governo Bolsonaro. Não pode botar esse pessoal não. Já estão cavando a falta, né? O pessoal já está cavando falta. Aí você vê mais coisa aqui, ó. Senado. Estão reclamando pelo número de mulheres indicadas a embaixadas. Procurando qualquer problema. Não, tem mulher demais. Aí você vê, ó, Senado faz força-tarefa nesta semana para sabatinar a indicação de 34 diplomatas para postos de embaixador. Aí o Renato diz, ó, os senadores do Foro de São Paulo tentarão retaliar os 34 diplomatas indicados pelo ministro Ernesto Araújo. Fica cada vez mais aparente o desespero dessa gente. Meus amigos, se a Venezuela volta a ser um governo democrático, lá pro pessoal do Oriente vai dar ruim. Pros amigos de Dória vai dar ruim, porque eles dependem diretamente do petróleo venezuelano. E aí agora as coisas podem mudar, você vê que o Guaidó, que é reconhecido por muitos como o verdadeiro líder que devia estar comandando aí a Venezuela, está muito mais alinhado a Bolsonaro, a América, outros países, fora todo o impacto no plano do Foro de São Paulo. E aí cai todos os partidos de esquerda brasileiro, PT, PCdoB, PPS, PDT do Ciro Gomes e diversos outros. Fora os que não são oficialmente do Foro de São Paulo, mas é do timão. Aí o PSB, PSOL, a Rede, por aí vai. Então vai vendo, olha o desespero que a galera tá. E aí, foram fazer esse requerimento. Quem é que um dos que assinaram o requerimento foi o Cajuru. Vale a pena mostrar, né, que é para falar assim, ó, Cajuru, quando vocês vão aprovar requerimento convidando o embaixador da China para esclarecer a interferência no Congresso em questões relacionadas a Taiwan? Para quem não lembra, meses atrás, tinha lá, se não me engano, foi o aniversário do Taiwan, foi um novo primeiro-ministro, não lembro o que foi que aconteceu, alguma coisa aconteceu. E o embaixador aí, lá do Oriente, mandou uma carta falando assim, ó, a gente recomenda que nenhum deputado preste nenhuma condolência, nenhum agradecimento, fique quietos porque nós não reconhecemos isso, aquilo, outro e por aí vai. Mas e aí? Isso daí ninguém vai falar nada, né? Como não é Ernesto, como não é do governo Bolsonaro, tá de boa. Aí, a matéria do Cajuru traz mais informações, né, dos senadores. Os senadores aí que estão falando várias coisas.
Aí você vê um deles, é o senador do PT, Rogério Carvalho, que ainda é o líder do PT no Senado. Ele disse o seguinte: o Ernesto Araújo precisa explicar a presença do secretário de Estado americano em Roraima. Em nosso ponto de vista, foi um tapa na cara da soberania nacional. Por quê? Porque vimos que a intenção desta visita é inviabilizar as eleições nos países vizinhos, que possuem conflitos ideológicos com o Brasil, e investir no conflito regional. Gente, eleição na Venezuela, tipo assim, quer interferir para que não tenha eleição de forma democrática, desestabilizar. Gente, a Venezuela, todo mundo comentou, a própria Smartmatic, que é a das urnas, falando, teve fraude. A própria Smartmatic falou, teve fraude. É o petista, né? Petista é o partido fundador Foro de São Paulo. E qualquer discussão nessa direção coloca o Brasil em risco, expõe os brasileiros a mais prejuízos e queremos explicações. Risco a quê, galera? Prejuízo em quê? Olha quem tá chiando. Aí vem agora o Marcos Duval, que é do Podemos. Uma das maiores decepções do Senado como um todo. Dizia aí que era um apoiador da polícia, de várias coisas. Vejam só, ele é vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores. Destacou que um convite também foi feito ao ministro Paulo Guedes e até o momento não teve resposta. Me sinto, como senador da República, constrangido por essa falta de atenção ao Senado. Agora querem chamar até o Paulo Guedes para gerar problema. Gente, olha como vinha as coisas de forma bem calma. Olha como estávamos em calma nos últimos aí, não sei, 1 mês e meio, 2 meses, sem nada assim absurdo. Acho que o momento assim de maior repercussão foi aquela fala de Bolsonaro lá pro jornalista, que o povo chorou, e só, não teve mais nada. Olha como uma pequena visita parece que pegou toda aquela paz que estava acontecendo, esperar os poderes, aquele Rodrigo Maia, não, voltamos a namorar, Paulo Guedes meu amigo. Olha só como tudo mudou. Tudo mudou. Será que isso aqui é aleatório? Olhem o medo que eles estão da Venezuela virar um país democrático. E continua aqui, ó, a Perpétua Almeida, líder do PCdoB, apareceu nessa segunda-feira um requerimento de convocação do ministro Ernesto na Câmara dos Deputados. Para a convocação que tem na casa, o requerimento precisará ser pautado e votado em plenário. Agora não é só no Senado, uma deputada do PCdoB quer levar o Ernesto também para a Câmara. Olha a tentativa de desestabilização desse plano. Olha só. Aí, voltando. O governo está fechando as portas para vários locais. Você vê aqui, ó, a própria conta do Planalto mostra Bolsonaro recebendo aqui na segunda-feira, no caso ontem, carta de credencial dos embaixadores do Chipre, Uruguai, Paquistão, Índia e Emirados Árabes Unidos. Todo mundo estava aqui, novas pessoas que vão estar no Brasil. Bolsonaro recebeu a todos de bom grado. Não, todo mundo de boa. Aí, ó, o ato formaliza envio de representantes ao país de recolhimento, no caso o Brasil. Aí você vê aqui, ó, 20 de agosto, dessa vez estava com o embaixador da Alemanha, a Armênia, a Argentina e estava também o Bolsonaro. Todo mundo aqui, junto misturado. Aí você vê aqui, ó, dia 1º de agosto, enquanto o presidente Bolsonaro com o embaixador da Angola no Brasil. Aqui, recebendo todo mundo, todos os lados. Olha aqui agora. Em jantar com embaixadores de países islâmicos, o presidente Bolsonaro disse que o governo está de braços abertos a todos e espera que os laços comerciais se transformem cada vez mais em laços de amizade e respeito de fraternidade. Recebendo pessoas do país, em todos os países, de todo mundo. Mas aí querendo falar que o Brasil é subserviente da América. Você vê de novo, ó, 7 de abril. 7 embaixadores recém-nomeados do Egito, Croácia, Itália, Honduras, Polônia, Irã e Estados Unidos foram recebidos pelo presidente Jair Bolsonaro na segunda-feira. Em cerimônia no Palácio do Planalto, eles entregaram as cartas credenciais. Confira como foi. E aí, galera? Quer dizer que o governo fecha as portas? E aí você ainda vê, ó. O governo não recebe nada dos americanos. Será que não recebe nada mesmo? Olha isso daqui. O Ernesto, repertando Bolsonaro diz, ó, o representante comercial dos Estados Unidos comunicou hoje ao Itamaraty e o Ernesto que o Brasil receberá uma cota adicional de 80 mil toneladas de açúcar no mercado americano. O agronegócio brasileiro vai poder vender mais 80 mil toneladas. 80 mil toneladas, 80 milhões de quilos. Só o começo, mas não tem nenhuma entrega. E o Ernesto então diz aqui, ó, continuamos trabalhando para gerar novas oportunidades ao setor de açúcar e do etanol brasileiro. Dentro da parceria econômica com os Estados Unidos, hoje obtivemos um aumento de 230 mil para 310 mil toneladas em nossa cota de açúcar nos Estados Unidos. As negociações prosseguem. E aí teve a matéria aqui que o Renato também me enviou, que tem uns dias atrás,
Quer dizer, isso aqui tá no dia 21, mas na verdade foi no dia 20. É um tempinho já. 2 dias atrás. Ele falou, cara, olha isso daqui. Comando Militar do Sul, lá em Paranaguá, Paraná, acompanha a chegada do Brasil de 30 viaturas blindadas. É uma nova logística, contou com o apoio do 5º Batalhão e fala várias coisas. Tá, beleza, falando do Exército, recebemos blindados. E o que é que tem de mais nisso? Hoje, no mundo militar, um dos canais mais famosos aí quando fala assim de questão de militarismo, vem para falar, olha o seguinte, aproveitando que o Gripen brasileiro chegou hoje no Porto de Navegantes, Santa Catarina, ontem chegaram ao Brasil 30 viaturas blindadas M577A2, veículos importantes, pois atuam na função de comando e coordenação na linha de frente. E olha só, foi doação. Doação de onde? Da América. O governo não falou isso, ficou quieto, mas veio doação. Olha o cenário que vem acontecendo. Olha o cenário que vem acontecendo. Olhem a reação da esquerda brasileira e dos intelectuais, dos acadêmicos, grandes caciques como Fernando Henrique, Lula. Vai vendo. Aí voltando pro Hussein, que eu falei, cara, é um cara que mostra muita coisa interessante, que liga muitos pontos. Luciano Huck, ele não tá falando muito dessa questão da Venezuela, só que o Luciano Huck, ele tá criticando bastante a questão da Amazônia. Amazônia, tá aí o tempo todo, critica o governo Bolsonaro. E aí o Hussein, ele traz uma matéria que eu poderia deixar batida, porque essa matéria saiu na CNN, essa matéria saiu no Globo, saiu no Antagonista, saiu em diversos locais. Mas o Hussein, o HK, nosso HK, ele compartilha, na verdade, um tweet do Paulo Artung com a matéria do Huck. Aí eu falei, pô, peraí, que agora tá começando a ficar interessante isso daqui. Olha quem tá promovendo o Luciano Huck. Esses nomes eu conheço o Artung, eu já falei dele várias vezes. Aí a matéria diz que Luciano Huck diz que sair da zona de conforto, diz que quer sair da zona de conforto e contribuir para o debate público. Aí você vê aqui, ó, abre aspas para Paulo Artung. Ninguém é rico no Brasil enquanto houver tanta desigualdade. Eu quero participar e contribuir do debate como eu puder. Neste momento, há uma convocação geracional de que a gente tem de se aproximar da política. O Artung compartilha e o HK retweeta. Primeira coisa aqui, já falei pouco tempo atrás, não lembro quantos dias atrás. Essa história de acabar com a desigualdade é balela. Balela. Que você tem que acabar com a pobreza. Desigualdade sempre vai existir, até porque todas as pessoas são diferentes. O problema é a pobreza. Pobreza. E volto até a dar um exemplo. Se a pessoa mais pobre do Brasil tiver uma casa, 400 metros quadrados, com, sei lá, mais 300 metros quadrados de terreno, ar-condicionado em todos os cômodos, geladeira cheia, 2 carros, sabe? Viagem pelo menos todo ano para onde quiser. Se essa pessoa for mais pobre, qual é o problema do mais rico, sei lá, ter 50 aviões, 50 mansões, R$1 trilhão? Qual o problema? Não tem problema nenhum. O mundo tá beleza. O problema é a pobreza. Mas já vem com esse discurso da desigualdade, que é o discurso bestinha da esquerda, que ainda pode ajudar, por exemplo, não, para acabar com a desigualdade, vamos criar aqui um novo imposto para a gente tirar dinheiro, sei lá, dos ricos, que no final das contas é a classe média, para dar para os paupérrimos, que é o que o Bolsonaro fala, eu não vou tirar dinheiro dos pobres para dar para os paupérrimos. Esse aqui é um tipo de narrativa que ajuda a comparar isso daí, mas vamos continuar, né? Aí no texto, na matéria da CNN, diz que o apresentador Luciano Huck participou do encerramento do Global Retail Show de 2020, em que fez críticas pontuais ao governo, sem endereçá-las especificamente, e defendeu reformas estruturais, mantendo uma postura de virtual candidato. Deixa eu ver esse negócio aqui. Como na última eleição presidencial. Perguntado sobre esse eventual desafio, Huck disse que é uma pessoa curiosa que andou por todo o país e que a resposta sincera que pode dar agora é que não quer ser uma figura passiva e quer sair da zona de conforto, o que não quer dizer candidatura a nada neste momento, mas ele se coloca como um candidato virtual. Tá aí, não, sou candidato, não posso me eximir do debate. Luciano Huck, recentemente, sempre que pode, tá aparecendo no Renova BR, que é aquele grupo suprapartidário que forma políticos. Temos aí políticos já renomados como Tabata Amaral, Daniel José, Vinícius Poit, Thiago Mitraldi. Todo mundo aí lindo e cheiroso, oriundo do Renova BR, que vocês já tanto conhecem, né? Dos grandes financiadores que patrocinam o Renova BR, é o Rubens Menin, dono da CNN. E aí, eu falei pra vocês, Paulo Artung, eu espero que alguns de vocês que já acompanham o canal há um tempo já tenham visto esse print. Eu nem mudo de posição, eu nem mudo as coisas de posição, tá do mesmo jeito sempre.
É aquela velha notícia da Folha de São Paulo que dizia que o senador da Rede tem encontro com o articulador de Huck ao Planalto. Paulo Artung diz a interlocutores que a candidatura de apresentador é uma possibilidade. E ele havia almoçado com quem? Com Randolfo Rodrigues para discutir a candidatura do Luciano Huck. Todo mundo junto e misturado. Aí tá o Artung aí dando, sabe, como eu posso falar, né? Notoriedade, dando os holofotes pro Luciano Huck. O Artung, que é um dos líderes do Renova BR, já foi governador pelo Espírito Santo, já foi membro do Partido Comunista, não é do PCdoB, é do comunista mesmo, lá da década lá do regime militar. O cara é muito bonito e cheiroso. E esse o cara aí tá. Randolfo Rodrigues, que é membro do RAPS, é parceiro da Fundação Lema, do Grupo Lema, né? Que é Lema, Renova BR, Tabata, é tudo a mesma coisa. Inclusive, você vê, ó, que essa chapa já era assim, uma articulação para ver se eles emplacavam Flávio Dino com Luciano Huck, que Flávio Dino até também está estudando a possibilidade de mudar de partido, porque PCdoB fica muito pesado. Aí você vê a matéria da época, já de abril, que falava da nova oposição. A direita democrática se une à esquerda contra Bolsonaro. No caso do Luciano Huck, a direita democrática. Ele dizia, ó, na esquerda é crescente a disposição de conversar com a direita. Flávio Dino do Maranhão não só busca criar um canal com o Luciano Huck, como chegou a defender publicamente que o presidente entregue o governo a Hamilton Mourão. Aqui, ó. Flávio Dino e Luciano Huck. Todo mundo junto e misturado. E aí nosso acadêmico, nosso HK, mostrando, né, como a pessoa da esquerda vem se juntando. As preocupações que ele tem em preservar Maduro, em preservar as relações que o Brasil mantém com a China, inclusive aumentar, né? Esquece esse estilo americano. Já pensou ter uma vida menos ocidental? Tem método, mano. Tem método demais. Aí você vê, olha só o tipo de entrevista que ele também compartilha. Patrícia Campos Melo, que tá dizendo aqui, ó, Polícia Federal investiga financiamento do governo a sites antidemocráticos. Será que é antidemocrático? Então você vê, né? Olha o cara. Trabalhou no governo Temer, era quase o Felipe Martins. Bem articulado, muito articulado. Tem vários textos dele em inglês, escrevendo diversas, sei lá, jornais, grupos, coisa assim reconhecida. Então, um cara que tem muito trânsito, né? E parece que ele é lido pela esquerda brasileira. Então, fica vendo aí. Vamos acompanhar que isso daqui tá longe de acabar. Mas tá muito longe de acabar essa questão da Venezuela. E aí, já avançando aqui um pouquinho, mudando aqui um pouco de pauta, olha só, né? A UOL tá indignada, a UOL é do grupo da Folha de São Paulo, que a Record dedicou 71 minutos de ataques à Globo durante 8 dias seguidos. Eu vi muita gente na direita reclamando da Record, falando assim, não, é um absurdo, a Record só fez 8 dias, tem que dobrar a meta, tinha que ser 16 dias, tinha que falar mal da Globo todos os dias. Eu acho que eu também tô nesse grupo. E aí você vai, pega a matéria da UOL para ler e diz, ó, a Globo não tem respondido aos pedidos de outro lado, feitos pela Record. Procurada na manhã da segunda-feira para comentar a série de reportagens, a emissora ainda não respondeu. Aí fala de Bolsonaro, aí fala que a Record tá ajudando o Bolsonaro, que a Record começou depois que a Globo falou da Record. Fica aquela choradeira, mas no fim, cara, realmente senta lá e chora. Uma notícia aqui rápida, que não tem muito o que falar, é só noticiar para vocês ficarem sabendo. A PGR fechou acordo com o Homem da Mala de Renan, do Val Rodrigues da Costa, operador que tem entregado em 2014 malas de dinheiro com 3,8 milhões destinados a Renan Calheiros. Ó, me atrapalhei, falei bilhão lá no início. Fechou com a PGR acordo de não persecução penal. Em depoimento, o operador relatou ter feito entrega de dinheiro em Maceió a pedido de Ricardo Saldi, da JF, que totalizaram cerca de 3,8 milhões. O destinatário dos valores seria o Renan Calheiros. E aí, galera, será que vai dar ruim para Renan? Aí será que isso daqui no Renan, esse acordo, isso daqui poderia abalar muita coisa no Senado? Porque o Renan falou, ó, galera, pelo menos os que dizem que Renan tem dossiês de todo mundo em Brasília. Ele falou, ó, se eu cair vai dar meio ruim. Se eu cair vai dar ruim pra todo mundo. Acho melhor aí vocês me ajudarem, acho melhor a gente falar do governo do Bolsonaro, vamos pegar essa questão do Ernesto, vamos criar um problema. E me tira de lado, esquece do meu nome. Continuando tá aí, choradeira da mídia de ontem, o pessoal chorou porque Flávio, Bolsonaro e Eduardo foram lá no programa do Siqueira, e o Flávio não foi lá pra cariação do Paulo Marinho, aí veio o antagonista a chorar, o Jorge Marques chorou, o Gregório do Vivier chorou, todo mundo chorando. Aí você vê, ó, a defesa de Flávio Bolsonaro disse em nota que a ausência dele na cariação convocada pelo MPF, pelo empresário Paulo Marinho, marcado para segunda, que ele não foi, né, se deve a compromisso de sua agenda oficial que fizeram estar no Amazonas. Aí, ó, olha o compromisso. Tá indignado. O povo tá indignado. E aí tem uma resposta assim bem rápida
que o Carlos Barros fez, que ele fala o seguinte, ó. Paulo Marinho diz que Flávio Bolsonaro foi avisado da Operação Furna da Onça e que Queiroz e Natália teriam sido exonerados em 15 dos 10 por conta disso. Olha só. Há uma impossibilidade lógica da denúncia ser verdadeira. Acarear por isso é absurdo, basta observar as datas. Aí você vê, a petição do MPF que origina a operação foi protocolada no dia 17 de outubro, no TRF2. Procurador protocola, juiz despacha e aí a polícia fica sabendo. No dia 15 dos 10, quando um delegado da Polícia Federal teria avisado, a operação não existia. Traduzindo, para o delegado saber da operação, ela tem que ser protocolada pelo procurador, depois o juiz tem que despachar e aí recebe na polícia, e aí com a vez que recebe na polícia, aí sim um delegado pode avisar. Ainda que tudo isso acontecesse em um único dia, isso ocorreu no dia 17 dos 10. Flávio Bolsonaro exonerou o pessoal dia 15 dos 10, 2 dias antes. Ele exonerou antes até da polícia ficar sabendo que teria uma operação. Então, cara, não dá. Totalmente sem lógica. Totalmente sem lógica. Aí aqui agora um assunto que vale a pena a gente parar um pouquinho para falar, mais da questão das fake news, PL 2630. E lembra que ninguém do Congresso está falando da 3144. Ninguém. Isso porque a Joyce pediu para as duas tramitarem juntos e com alguns juristas que eu comentei falando, galera, a PL 3144 é muito pior do que a 2630. Já estamos calados. Estão colocando aqui os holofotes na 2630 para ver, acho que se passa 3144 sem ninguém falar nada. Mas independente de tudo, tá aqui o Orlando Silva, que é do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, e disse aqui ó, que ele vai incluir na PL, incluiu já na PL das fake news, remuneração a jornalismo profissional. E isso daqui ainda encaixa com algumas coisas que a Joyce teve ideia. Olha isso daqui. De acordo com ele, as plataformas digitais devem pagar pelo uso de conteúdo produzido por empresas de jornalismo profissional. Na prática, funcionaria da seguinte forma. Na medida dos acessos que uma matéria jornalística considerada profissional tiver, haverá remuneração para quem produziu o conteúdo. Isso aqui é meio complicado, peraí. Olha só, você está no Google, olha qual é a ideia desse pessoal. Você vai no Google, pesquisar uma informação. Se o cara entrar na matéria pelo Google, o Google vai ter que pagar. E mais preocupante que isso é o seguinte, matéria jornalista considerada profissional. E aí que é o problema, peraí. Quem é que vai considerar o que é profissional e o que não é? Como é que isso vai ser feito? Quer dizer que vai ser criado um comitê da verdade? Não, verdade não. Um comitê dos profissionais para falar quem é profissional e quem não é? Quem é jornalista amador, quem não é nem quem é blogueiro e quem é jornalista profissional? Como é esse esquema aí? Aí também é complicado. O que a Joyce estava propondo? Joyce está promovendo a criação de um comitê. Comitê no russo é soviete. Quer criar um soviete. Para falar o que é que não pode, o que é que não pode, que vai verificar essa questão de desinformações e vai cadastrar verificadores independentes. Então, de um lado, a gente tem aqui um cadastro de jornalistas profissionais e do outro lado temos um cadastro de verificadores independentes. Ou seja, é o, sei lá, os perfis azul do Twitter, Folha de São Paulo e por aí vai, e Sleeping Giants legalizado do outro lado. Olha o cenário que eles estão desenhando. Aí continua. Na semana passada, em documento enviado à Câmara, uma coalizão de 27 instituições representativas da imprensa havia sugerido a ideia do pagamento pelo uso de conteúdo. Eu não sei se teve um novo documento, mas eu mostrei para vocês, deve ter umas 3, 4 semanas já, um documento que eu peguei do site Migalhas, que sim, foi aí 27 instituições, não só de imprensa, tipo assim, grupo de radiodifusor, TV, Associação Nacional de Televisores, de jornalistas, vários grupos assim imensos falam, não, somos a favor da PL 2630. E olha só, o deputado do PCdoB ainda deseja incluir no texto um sistema de controle inspirado na legislação alemã. Segundo ele, a ideia é fortalecer a autorregulamentação das plataformas, que é regulamentar. Sistema de controle. Você não é esperto o suficiente para saber o que é certo e errado. Ele acha que você é burro e você precisa ser controlado. Sabe? Ele vai lhe controlar e ele só vai lhe dar notícia verdadeira. E olha só, o setor se organiza, fixa suas regras de funcionamento a partir de parâmetros estabelecidos pela lei.
a partir de uma certificação dada por um conselho que participam o Estado, a sociedade e a indústria. Isso aqui é exatamente o que a Joyce falou. Você pega as pessoas da indústria, as big techs, fazem parte, como a Joyce colocou lá, sindicatos, acadêmicos, o pessoal da área de jornalismo profissional, as instituições. Do outro lado, o Estado, como a mesmo está na Joyce, né, indicado, sei lá, pela Casa Civil, pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, Comunicação, papapá. E a sociedade, o indicado da sociedade, não sei, Felipe Neto da vida, Sleep Giants, esse pessoal todo, eles que vão julgar, sabe, quem é jornalista profissional, quem não é? Olha o desenho que eles estão fazendo. E aí, desse modo, a lei determina os parâmetros que devem orientar a autorregulamentação que as plataformas digitais devem efetivar. Aqui, nós garantimos o equilíbrio. E equilíbrio esse eu não sei, né? O próximo passo será dado pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia, que apresentará a proposta aos líderes partidários. As alterações no texto serão acompanhadas pelos senadores em busca de consenso, a fim de que o PL seja aprovado no Congresso até o fim do ano. Galera, o pessoal tá voando com isso, estão voando com isso. Não pode deixar isso aqui avançar. Aí depois, a gente fala, pô, mas Bolsonaro se juntou com o Centrão. Imagina se Bolsonaro não tivesse junto com o Centrão nesse momento. Imagina. Eu realmente espero, sabe, que essa aproximação do Centrão como um todo ajude o governo a barrar por completo a 2630 e a 3144. Continuando aqui nessa história de jornalismo profissional, o que é fake news e o que não é, o deputado do Novo, Alexandre Freitas, não sei nem por que ele está no Novo, porque isso não me parece uma ação, sabe, um comportamento do Novo. Parece um comportamento muito mais de pessoas de direita, sabe, lúcidas. Ele acusou o ministro do STF de crime de responsabilidade pela condução do inquérito das fake news e pediu impeachment do Alexandre de Moraes. Da denúncia por crime de responsabilidade, Alexandre Freitas afirma que Moraes não fundamentou suas decisões que suspenderam o acesso de investigados a redes sociais, impondo censura prévia aos bolsonaristas atingidos. De acordo com o deputado, os atos violam a Constituição. Óbvio, gente, assim, como um réu não tem acesso aos autos? Ele não sabe pelo que ele está sendo investigado. Isso aconteceu, né? Mas eu fecho o olho, fiz que não aconteceu e bola pra frente. Continuando aqui um assunto que o pessoal aí pegou muito no pé, Folha de São Paulo, tinha que ser ela, fez uma matéria ridícula, mas ridícula, absurda sobre a Damares. E a Damares vem para falar de forma bem clara, ó, novamente. A Folha de São Paulo publica mentiras sobre a minha atuação e o trabalho de nossos técnicos. Entraremos imediatamente com pedido de resposta. Mais uma vez, faremos o departamento jurídico do jornal trabalhar. Deixamos claro que o tempo inteiro nossa atuação ocorreu para fortalecer a rede de proteção a crianças em São Mateus. Aqui é o caso da criança, tá grávida. Oferecemos melhorar o conselho tutelar e até curso foi ministrado com esse objetivo. Não vamos deixar de trabalhar na defesa das crianças e adolescentes da cidade. E aí, para a primeira resposta que a Damares deu, vem aqui uma roteirista do Grupo Globo, trabalha também para a Folha de São Paulo, a Marilis Pereira Jorge, para falar: ministra, um pedido de demissão seria o mais adequado. Usar a máquina do governo para tentar subornar funcionários públicos e para assediar cidadãos é crime. Ela está acusando Damares de subornar funcionários e assediar cidadãos. E ainda mandou Damares se demitir. E a Damares veio com tudo e fala: amiguinha, se liga, ó, essa acusação que você fez é grave. Você tem prova? Você tem testemunha? Como isso seria feito se estamos falando de um programa do Ministério que é efetivado a partir de emendas parlamentares? Terá que provar isso na justiça a partir de agora. Espero que se retrate, cara militante. Olha a raiva que esse pessoal tem, sabe? Eu não digo nem da Damares, mas na defesa da vida das crianças e dos adolescentes. Aí depois, quando você fala umas coisas, fala: não, conspiração, não tem nada a ver com nada. Continuando aqui, o pessoal que só joga para trás, que parece que tem um carro que só tem uma marcha e a marcha ré, o STF deferiu liminar para evitar venda de subsidiárias da Petrobras sem análise do Congresso. Essa não pode vender mais, não sei o quê, tem que passar pelo Congresso, ver se o Maia vai deixar, se o pessoal da esquerda. Galera, complicado, né? Empresa estatal, cabide de emprego, quem que vai querer cortar os seus cabidezinhos de emprego, perder seus cabos eleitorais? É complicado, né? A galera só joga para trás. E aqui outro assunto também um pouquinho mais interessante, que vale também um comentário um pouco mais longo.
Teve aí agora uma reuniãozinha que o Barroso promoveu para discutir questões ambientais e olha só, ceticismo com mudança climática é obstáculo a ser superado. O Barroso diz assim que as pessoas são céticas, as pessoas não acreditam no aquecimento global, isso, aquilo, outro, e por aí vai, blá blá blá. O negócio é o seguinte, o que o povo, eu vejo as pessoas não acreditarem, é que o homem consegue interferir na temperatura do ambiente, do meio ambiente, sabe? Assim, a ação do homem interferir é algo muito grande. O que a gente sabe que a história mostra é que o planeta sempre aqueceu, esfriou, aqueceu, esfriou, aqueceu, esfriou em ciclos diferentes. Isso é natural, isso é algo natural, é o ciclo da vida humana. Mas Barroso está falando que nós somos céticos e não acreditamos na ciência. É quase um iluminado igual Átila. Aí você vê como são as coisas. Tudo começa errado a partir de Barroso, seu relator. Gente, não é muito suspeito, mas muito suspeito, que o ministro mais de esquerda do Supremo Tribunal Federal seja o relator dessa ação? Aí vê, ó. Relator da ação de descumprimento de preceito fundamental que questiona a suposta paralisação do Fundo sobre Mudança Climática pelo governo. Ele é o relator disso. Na abertura, o ministro disse que deve ser abordado temas mais amplos a respeito do meio ambiente, com o objetivo de informar e preparar o tribunal para o julgamento da ação. Ó. Preparar o tribunal para julgar, para visões futuras, temas polêmicos, o STF tem que participar disso. Em seguida, ele citou o que considera serem as grandes questões ambientais de nosso tempo, dando destaque ao aquecimento global. Eu espero que vocês já tenham uma coisa em mente que eu vou mostrar no próximo slide. Falar, cara, de novo isso daqui, eu falei, de novo isso daqui. Olha como faz sentido agora. Depois, ao enumerar o que considera um dos maiores desafios ligados às mudanças climáticas, Barroso citou uma mistura de ceticismo com desconhecimento, apesar de a grande maior parte dos cientistas afirmarem peremptoriamente que esse é um grande problema e vem se agravando. Os cientistas falaram que isso aqui é verdade. Ainda segundo o ministro, o impacto ambiental que se produz hoje, sobretudo em termos de emissões ou de desmatamento, olha só agora, só vai produzir efeitos reais e negativos daqui 25 anos ou, às vezes, daqui a 50. Ou seja, a bolsa está falando assim, ó, entenda a coisa. Ó o absurdo. Átila falou no início do ano que em agosto ia ter 1 milhão. Com um intervalo de distância de, não deu 8 meses, sei lá, uns 6 meses. Uns 6 meses antes ele falou que ia ser 1 milhão. Uma coisa que ia acontecer com 6 meses, olha o pânico que o Átila conseguiu gerar. Barroso tá falando assim, ó, acreditem em mim, vamos mudar tudo, sabe? Vamos mudar tudo no país, vamos fazer diversas mudanças, porque talvez, tipo assim, eu tô falando que os cientistas não estão falando que entre 25 até 50 anos a gente vai começar a ver algumas coisas negativas. Acredita em mim. Daqui a... tipo assim, durante os próximos 50 anos eu posso estar certo. Serão 49 anos de dúvidas, sabe? Vocês não vão ter comigo como confirmar se eu estou certo ou se eu estou errado. Porque pode acontecer em até 50 anos. Olha que absurdo como são as coisas, cara. Não, acredita em mim. Acredita. Ou seja, daqui a 1 ou 2 gerações, o que leva a um certo egoísmo inato na condição humana a adiar soluções que na verdade são urgentes. Quem é que falava da importância do STF, sabe, de se envolver em questões que o Congresso, o Executivo e demais setores não querem debater? Sérgio Moro, né? Não foi naquela tese de doutorado dele que ele falava isso daí? Olha só, né? Mesmo discurso do Barroso. Parece que Sérgio Moro e Barroso são mais parecidos do que a gente pensa. E aí, olha só, Harvard, aquele velho e bonito artigo do Barroso. Eu já falei para vocês, meus amigos, quiserem saber o que passa na cabeça de Barroso e o que ele vai tentar promover até o dia que ele se aposentar do STF, leia esse artigo. Já tá no título, ó, Revolução Tecnológica, Recessão Democrática e Mudança Climática. Mudança Climática. Os limites da lei em um mundo de mudanças. Pô, cara, não dá. Aí ele vem falar, ó, a importância, né, do avanço dos valores iluministas, sabe? Para combater os céticos, temos que vir com a ciência iluminista. Ele falou aquecimento global. Tá tudo aqui, gente. Tá tudo aqui. Sempre esteve aqui, ó. Os esforços contra o aquecimento global. Tá tudo aqui, cara.
Por isso que ele diz que é um dos temas mais importantes. Esse daqui é um texto onde ele pontua ponto a ponto o que ele pensa, o que ele acha, como ele acha que deve ser feito e implementado. Um amigo meu costuma falar que assim, ninguém na direita tem um modelo de sociedade pronto. E tem algumas pautas, tipo, a gente é a favor de armar a população, de doutrinar as crianças, ensinar realmente conteúdo, desburocratizar o Estado, mas eles não tem uma ideia de tudo que a gente quer fazer, uma sociedade completa. Agora o Barroso tem. Isso daí é bem complicado, mas bem complicado mesmo. E aí, olha só isso daqui. Nessa reunião que teve no STF, falando do meio ambiente, o general Heleno fez uma fala muito interessante. Vem se mostrando, toda vez que aparece, vem de forma assim contundente e diz, ó, General Heleno, é preciso deixar claro que a Amazônia nos pertence. Para Heleno, potências estrangeiras e organizações não governamentais usam argumentos falsos e dados fabricados e manipulados para nos apresentar como os vilões do desmatamento e do aquecimento do planeta. Ele disse que é preciso deixar claro que a Amazônia brasileira nos pertence. Aí, claro, simples e direto. Aí você vê aqui, já mudando de assunto, mas meio no meio ambiente. Bolsonaro vai discursar na ONU, vai fazer um discurso para mostrar todos os absurdos, as coisas que estão nos acusando que não tem nenhum sentido. E aí ele fez o tweet e aí já ganhou espaço no Estadão, né? Ele disse, todas as ONGs vagabundas se organizando nas redes sociais para orquestrar panelaço contra o presidente amanhã em seu discurso para a ONU, no caso hoje, né? Esse tipo de movimento orquestrado jamais será investigado e nem será motivo de inquérito. Óbvio, o líder eleito da nação é o alvo. Aí veio o Estadão para falar que Carlos Bolsonaro diz que ONGs vagabundas fazem movimento orquestrado contra seu pai. E não é, gente. Aí falar de movimento, né? Povo que chora contra Bolsonaro. Vocês viram lá as atletas que estaram fora Bolsonaro. A UOL vem para informar que jogadora que pediu fora Bolsonaro não tem patrocínio do Banco do Brasil. Mas o Igor Araújo nos informa que a jogadora de vôlei recebe dinheiro do programa do governo Bolsa Atleta. Aí você vê aqui, ó, Carolina Horta Máximo e Carolina Salgado Salete Solberg. Olha só, uma recebendo 8 mil, a outra recebendo 11 mil reais. Verdade, né? Vamos falar fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. E aqui tem um assunto que também vale um comentário um pouco mais longo. Revista Exame fala aí que Dória quer vacinar todo mundo até fevereiro de 2021. Todo mundo. 46 milhões de habitantes. Todo mundo. Aí olha o seguinte. Renato vem para informar que vejam só que absurdo. 2 bilhões de reais do pagador de impostos para montar uma fábrica de vacinas em sociedade com a iniciativa privada, a qual estima investir 160 milhões e assim explorar o mercado. Na primeira etapa, São Paulo e depois o Brasil. Uma farra só. Aí você vê, a parte de investimento, 160 milhões da iniciativa privada, outra parte, 2 bilhões, ainda depende do Ministério da Saúde. O governo federal ainda não respondeu se vai investir na vacina desenvolvida pelo Butantan. Para captar todo o recurso necessário para concluir a obra, o governo do estado está fazendo a interlocução com a iniciativa privada. Esse processo é feito pelo vice-governador Rodrigo Garcia e por Wilson Mello, presidente da Investe São Paulo, braço de investimento do governo paulista. Investe São Paulo. Como é o nome daquele escritório que o governo de Dória abriu lá no outro país lá? Só pergunta. Não é interessante isso daqui, gente? Peraí. Vamos fazer uma parceria público-privada. Tu entra com 10%, eu entro com 90% e vamos ser sócios. Está muito estranho, né, pessoal? Está muito estranho. E aí depois que essa fábrica for criada, quem que vai tomar conta dela? Quem que vai lucrar? Quem que vai construir essa fábrica? Vai ser vai pagar, acho que com esse dinheiro todo aí, né? Vai pro cofre de quem? Quais são os interesses? O que é que a população realmente vai ganhar ao final disso tudo? É muito estranho. É muito estranho. É muito estranho mesmo, né? E aí, outra coisa que envolve essas indústrias, que a gente vem falando nos últimos dias, que aí também é uma coisa muito estranha mesmo. Você vê que primeiro teve a questão da Magazine Luiza, que vai aceitar apenas os negros por trainee. Aí a gente viu que a Ambev também fez lá para estagiários só negros. E agora a farmacêutica Bayer também vai fazer outro concurso só para negros. Beleza. O que é que impede esse pessoal daqui 6 meses de abrir, por exemplo, vagas só para budistas? Não, se você é cristão, não, você não pode entrar. O que é que impede isso de acontecer? Impede isso de acontecer. O que é que impede, gente, de acontecer tipo um Sleeping Giant
do mercado de trabalho. Tipo assim, o Sleepyjet não vai no site de direita para pedir que removam as propagandas. O que é que impede de, tipo assim, falar, não, cara, a sua empresa tem, sei lá, muita gente branca, tirar uns aí, na moral, vamos fazer uma troca aí, porque não tá bom do jeito que tá. E começar, inclusive, assim, determinar o que pode e o que não pode. Mas tá ficando muito estranho. Isso daí tá ficando muito estranho mesmo. E aí você vê, ó, por exemplo, Bayer, Magazine Luiza, Ambev. Tenho quase certeza que as três possuem ações no mercado. Sua empresa de capital, você pode comprar ações, né? Acionistas. A CVM é uma autarquia. A CVM seria um órgão que poderia estar investigando isso daí e falar, ó, cara, peraí, que história é essa? E a CVM poderia bater o martelo e falar, ó, esse negócio aí de discriminar não tem como rolar. Se você ainda quiser criar talvez uma cota, uma parte, você só para um grupo, como é uma questão de portador de necessidades especiais. A cada 100 funcionários tem que ter um funcionário portador de necessidade especial. Quer fazer um negócio similar? Faz aí, cara. Agora, excluir por completo todos os grupos só em detrimento de um, isso aqui é complicado. Isso aqui é complicado e você ainda vai estar instaurando um tribunal para julgar, por exemplo, aqui é a questão da cor da pele. Mas se for de religião, quem que vai julgar quem realmente é daquela religião e não é? Caso seja dessa forma. Então as coisas estão se movimentando por um caminho assim bem estranho mesmo. Aí você vê outra coisa absurda na cidade de São Paulo. Bruno Covas aí vai ser alvo de protesto contra a burocratização dos aplicativos. Os entregadores, eles vão se movimentar contra 2 projetos de lei que tramitam na Câmara de Vereadores. E são 2 projetos, olha só. As obras de licença especial de motofrentista e do emplacamento da moto criam barreiras que afetarão diretamente 272 mil trabalhadores que atuam na região. Tudo isso em meio a uma crise que já ceifou 138 mil empregos de abril a junho. Eles querem criar agora mais gastos para as pessoas gastarem mais dinheiro, criar mais funcionário, né? Porque agora vai ter mais gente para fazer licença especial, isso, aquilo, outro, aumentar a máquina pública e só vai gerar desemprego. Só vai afetar o pobre. Aí vem, ó, a reclamação ocorre porque os projetos indicam, entre outros pontos, a obrigatoriedade da contratação via carteira assinada. Meu Deus do céu, cara. Em lugar nenhum do mundo tem carteira assinada, mas no Brasil eles vêm com essa ideia. Os próprios motoristas não querem. Os próprios entregadores não querem carteira assinada, que sabe que vai dar errado. Mas a prefeitura lá, né, a Câmara de Vereadores de São Paulo, quer colocar essa coisa para andar para frente. Olha aonde a gente se meteu. E a coisa fica triste quando a gente vê que nas eleições, cara, para prefeito de São Paulo só tem nome absurdo. Mas não tão absurdo quanto isso daqui, ó. Olha só. Eleições 2020. Rivais nacionais, PT e PSL, são aliados em cidades do interior do país. São ao menos 6 municípios em que os 2 partidos estão do mesmo lado. Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, Francisco Morato, São Paulo, Ilha Solteira em São Paulo, Primeiro dos Índios e outros locais. Aí ele diz, ó, parabéns ao deputado Júnior Bolzella e seus apoiadores pela bela gestão à frente do PSL em São Paulo. O pessoal, né? A raiva desse pessoal do PSL contra Bolsonaro. O pessoal não tá nem aí, gente. Tá deixando a coisa dar do jeito que... é do jeito que vocês querem. A gente só quer atacar o governo Bolsonaro. Tá difícil. E aí, a gente chega no final do vídeo de hoje, já que tá falando de eleição, com isso daqui, ó. O Bolsonaro fez um post ontem falando, ó, em 1988, fui eleito vereador pelo Rio de Janeiro. Depois de 2 anos, cheguei à Câmara Federal. Caprichem nas escolhas de 15 de novembro. E eu digo assim, tradução. Eleições municipais são a base para se chegar a posições mais elevadas dentro da política. O vereador já faz uma base de apoio para o prefeito e para deputado estadual, que já faz para o deputado federal. Alguns vereadores até saem já para deputados. E a coisa vai tomando forma. Então, gente, ajudem. Se você já tem um candidato, faça com que ele fique mais famoso, divulgue para seus amigos. Tentem fazer com que tenhamos a maior quantidade da história do Brasil de candidatos alinhados com o Brasil. Não vou nem falar com o Bolsonaro, com o Brasil e o interesse do povo. Então, por hoje é isso, fico por aqui, acho que vai ter uma entrevista surpresa aí ao longo do dia de hoje, não sei, lá pro meio, pro final do dia, quem quiser ir, dá uma olhada no canal, a entrevista é realmente assim, diferentinha, muito diferente, então, aquele beijo, abraço, tamo juntos e valeu!